Por que que tá tão perto, mas tá tão longe? Por quê? E nesse momento de pausa, esse porquê, você vai ter a resposta. E é o seu espiritual que vai trazer para você. E então, quando você tem a resposta, eu vejo você se levantando, como se ressurgisse mesmo das cinzas, sabe? E tomasse toda a tua força. Então agora, eu vou atrás do que é meu por direito divino, porque eu já entendi o que está acontecendo. Cheguei, canceriano! Cheguei, canceriana! Cheguei, meus amores! Hoje eu vim trazer para vocês mais uma leitura para o signo de vocês. Leitura poderosa, vem trazendo a previsão do teu futuro, falando do panorama para os próximos dias, para os próximos momentos, mas também traz muita clareza e orientação para o teu momento presente, trazendo aí muitas revelações, para que você entenda, compreenda de vez o que está acontecendo agora na tua vida, meu amor, para você se libertar, para você superar os obstáculos, para você chegar onde você deseja, para você ser feliz. Então sejam todos vocês muito bem-vindos aqui nesse canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Evana, sou terapeuta holística, trabalho com a técnica da apometria, também sou oraculista e trago aqui para vocês leituras para todos os signos. Então você que é Sol, Lua, Vênus, ascendente em Câncer, Câncer forte no mapa, também essa leitura é para você. Chegou aqui, já se inscreve, ativa o sininho de notificações que eu tenho certeza que você vai amar. Para você que está sempre aqui comigo, meu amor, minha gratidão eterna. Bora começar essa leitura? Bora! Então vamos lá, meus amores. Quem está aqui no canal já sabe, mas quem está chegando agora eu vou explicar rapidamente. Leitura coletiva na energia geral. Então solta o que não ressoa com você, fica só com o que ressoa, sabendo conectar o que eu tô falando com o que você está vivendo, com o que está acontecendo aí na tua história. Assim você vai ter certeza, meu amor, do que é para você e você pega. O que não é, você só solta pro universo, ok? Então bora lá, vamos começar essa leitura, ver o que a espiritualidade traz. Já vai dando um like, um hype nesse vídeo, não esquece. Convido você também para estar na área de membros do canal. Dá uma olhadinha lá, uma espiadinha, vê se te interessa. Tem muito conteúdo legal lá. Também convido você a me seguir no Instagram, eu sou Evana. Já saiu a primeira carta. Olha, gente, é o Rei de Copas aqui. Eu vejo um momento de tranquilidade, sim. Sabe quando você passa pelo aquele furacão? Pelo aquele tsunami? Aquela energia que veio, derrubou você? Aquele problema que veio e embolou toda a tua vida? Aquela situação, assim, que veio realmente do Neida e pegou você de jeito? De uma maneira que você ficou cansado, estafado. Você pode estar vivendo isso agora. Ou você pode ter vivido isso no teu passado, considerando o passado, tudo que aconteceu para trás dessa leitura, tá? Do dia que você tá vendo. E aqui, a espiritualidade vem falando, vai tudo ficar bem. Não como clichê, mas como uma orientação de algo que é como se você não tá conseguindo enxergar. Tem 2 mentores aqui comigo nessa leitura. Cada um de vocês que estão aqui tem 2 mentores. E os 2 trazem essa mensagem. 2 guardiões, porque aqui eles me falam que eles vão onde você estiver. Estão sempre te guardando, te olhando, te iluminando, te intuindo. Me fala dessa tranquilidade vindo depois de um movimento de ação. E você finalmente conseguindo não só descansar, mas é mais que isso, é se fixar. Sabe quando algo te sacode? Imagina que você tivesse
dentro de uma bolha e ela tá rolando assim. E aí quando essa bolha para, se ela parar na água, ela ainda vai te sacudir. Aqui é como se essa bolha parasse na terra. Então não tem como sacudir. Vai ser um momento aqui que você vai dizer: ufa, foi brabo, mas agora as coisas estão se ajeitando. A Rainha de Bastos. E precisa ter um movimento aqui muito direcionado à ação mesmo. Mas não uma ação imprudente, imatura, impensada. Porque senão isso te colocaria despida. Ou seja, é como se você não tivesse recursos se você tomar uma ação impensada. Mas se você calcular bem aqui, aonde você mexe, o que você ajeita, aonde você bota as coisas, você consegue chegar nesse lugar. A luz, ela sempre te acompanha aqui. Te acompanha muito. E eu vou te dizer, no momento que vai estar bom para você, vai estar ruim para outras pessoas. Para você compreender que é construído essa situação. Ela não é determinante. É construído. E a gente passa por diversos momentos na vida. Como se a nossa vida realmente, a gente entrasse num trem, num ônibus, no meio de transporte, um carro, e a gente fosse dar uma volta, a gente passasse por todas as estações. Tem tempo de se recolher, tem tempo de se cuidar, tem tempo de multiplicar e tem o tempo de expandir. É como se o movimento de hoje está pedindo uma pausa, uma reflexão, mas não é sem ação. Você pode achar o seguinte: mas meu Deus, se eu parar, aqui você não para tudo. Mas você espera, é como se estivesse chovendo e você sabe que se você for do outro lado da rua agora, na padaria, comprar um pão, você vai se molhar, você vai ficar gripado, e aí você vai ter que parar tudo que você está fazendo. Então, quando você sabe isso, você fala assim: então eu vou esperar essa chuva passar, essa tempestade passar. Quando ela passar, eu vou lá do outro lado, na padaria, comprar o pão. Mas enquanto a tempestade não passa, você não precisa ficar parado. Você pode simplesmente se reinventar. Eu nunca fiz pão, mas eu tenho farinha, eu tenho água, eu tenho sal, eu tenho isso, tenho ovo. Ah, eu vou olhar uma receita aqui na internet e eu vou fazer esse pão. Gente, lembra do tempo da Covid? Me vem muito essa questão da paralisação necessária, mas não uma paralisação que te para. Para que as coisas mudem, sabe? Mas mudem para melhor. Porque existe aqui um toque de recolher para si mesmo. E eu vou te dizer que por que eu lembrei do tempo da Covid? Porque no tempo da Covid, eu não sei se vocês lembram, mas o panorama era do nada, ninguém mais podia sair de casa, veio uma quarentena proibido para entrar nos lugares, né? Só uma pessoa, não podia ir todo mundo de uma família, tinha que estar com máscara. A gente chegava em casa, tirava toda aquela roupa, botava para lavar, já fora de casa. Não sei se vocês lembram, bem no iniciozinho. Então, muitas pessoas
deixaram de fazer aquilo que já estava na tua rotina, mas que elas não percebiam que aquilo não fazia mais sentido ou não era tão necessário. E aí, quantas pessoas aprenderam novas habilidades nesse tempo? Eu mesmo, na época, a gente falei de fazer pão, eu mesmo fiz pão em casa. Pão recheado, um monte de pão eu aprendi na época no YouTube, e eu, nos vídeos, e eu fui fazendo. Coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Teve outras pessoas que aprenderam a costurar e por aí vai. Mas só que dali, muitas vezes, você não é só fazer um pão. O tanto de estratégia, de medida, o quanto que você está junto com a tua família, o tempo que você desprende. Quantas famílias nunca ficavam juntas, foram as únicas oportunidades. Então, a espiritualidade, ela me mostra como você precisando desse movimento depois dessa tempestade, tá? Da pausa, da tranquilidade, mas não é parar de fazer, é reinventar-se. E isso aqui vai acontecer. Só que é aquela coisa que eu sempre falo. Quando a gente compreende o porquê dos movimentos da vida, a gente não questiona muito o movimento de por que que isso não está acontecendo. A gente questiona, a gente faz uma pergunta diferente. O que que eu faço diferente para fazer isso acontecer? E nesse momento é como se você precisasse fazer essa pergunta, tá? Dentro de você mesmo, para você encontrar essa resposta. Círculo de pentáculos invertido. Como se você estivesse olhando muito para fora, pouco para dentro. O 5 de espadas também caiu invertido aqui, como uma necessidade de validar algo. E aqui me vem muito criança ferida, né? A gente tem, todos nós temos, né? Essa é aquela criança que muitas vezes quer ser validada, busca atenção. E aí, aqui vem um papo bem legal aí para quem ressoa. Será que você está ajudando mais o outro do que se ajudando? Será que você está colocando alguém em prioridade na tua vida do que se colocando? Porque a vida mostra um movimento de inverter o que te dói. Tem uma pessoa que muito específica, que mexe muito com as suas emoções. É como se cada encontro com essa pessoa, você tem uma expectativa de que essa pessoa vai te oferecer algo que você oferece para ela. Mas essa pessoa não faz isso por você. Pelo contrário, se ela puder, ela até tira teu couro. Então, dentro desse movimento, a espiritualidade fala: você está esperando ou você vai agir? Mas se eu agir, eu preciso reprogramar algo aqui. Precisa. E eu vejo que você vai entender isso tudo que eu tô falando uma hora ou outra. Mas o oráculo, ele traz o movimento do futuro para você compreenda que existe um movimento tranquilo depois desse furacão. Se você compreende esse momento, você encaixa ele na tua vida. Vamos continuar essa leitura? Vamos, tem muito mais coisa aqui para você. E olha só, Câncer, eu vou convidando você a tá aqui dando um like, rapaz, não esquece, tá? E quem quiser fazer o curso de apometria, as inscrições estão abertas, tá? As inscrições estão abertas. Você que quer ser terapeuta de si mesmo, utilizar a técnica da apometria para se proteger todo dia, para limpar as energias negativas, esse curso é para você. E para você que quer ser terapeuta também, porque mesmo que ele não é o módulo avançado, ele já te dá bastante conhecimento para você começar a trabalhar com apometria. 8 de pentáculos. O imperador. O caminho tá só começando, tá? Tá só começando.
Rei de espadas. Uau. Mais uma. Opa, essa não vale. Essa é aqui do baralho. A estrela. Eu vou te dizer, Câncer, se você está incomodando alguém, você vai incomodar mais dentro dessa estrutura. Porque eu vejo você entendendo, como eu falei, uma hora ou outra, isso tudo que a espiritualidade trouxe aqui. E se tem uma coisa que vai mudar na tua vida, é o lugar que você ocupa na tua história ou na vida de alguém. É como se você saísse do anonimato para a fama. Assim, dando uma explicação para você entender por que da água para o vinho vai ter uma mudança aqui. Então, e é um lugar que você ocupa na tua vida, na vida das pessoas, no mundo, numa sociedade, num grupo, vai mudar. É como se em algum momento um sofrimento ou um trabalho aí que está pesado, pode ser tanto um trabalho mesmo ou até um trabalho interior, porque aqui tem gente fazendo cura interior, tá? Vai colocar você em outro patamar de realidade e de percepção. Com isso, eu vejo você mudando muito a sua forma de se comunicar, a sua forma de lidar com algumas pessoas. E dentro desse contexto, tem um chamado espiritual. Porque lembra que eu falei dos guardiões? Eles estão te dando sinais. E eu vejo você olhando para uma situação aqui que vai acontecer muito específica. Pode ser essa pessoa que eu falei, para a maioria é essa pessoa. Para outros é uma outra pessoa. E você vai dizer assim, cara, eu não mereço mais isso. Eu não mereço mais isso. Mais vale um pássaro na mão, né? Do que dois voando. Que relação é essa? Que tá desequilibrada, que só um lado tá dando, só você tá dando. Toda relação precisa ter um equilíbrio, não importa qual seja, profissional, amor, amizade, familiar, entre o dar e receber. Quando as coisas começam a ficar desequilibradas, alguém tende a explodir e outro alguém tende a sofrer. É sempre assim. E o que explode é sempre a pessoa que está sendo burro de carga nessa relação. Que me parece aqui, é uma leitura coletiva, adapte a sua realidade, pode inverter os papéis, mas me parece que é câncer, tá? Mas pode ser que venha uma outra pessoa para a leitura que não seja canceriana e quer ver alguma previsão para algum canceriano. Então entenda aqui que é uma leitura coletiva, tá? Para você encaixar no que você está vivendo, como eu falei. E o que eu vejo mais você tendo certeza é o seguinte. Cara, essa pessoa não tá sofrendo assim. É porque antes eu tava dando muito. E agora eu retirei meu time de campo. E para muitos de vocês, isso tá muito conectado à solitude. Que não é o movimento da solidão, mas é a escolha. Eu prefiro ficar sozinha do que na companhia dessa pessoa. Eu prefiro não ter amigos do que ter essa pessoa como meu amigo, sabe? Eu prefiro almoçar todo dia no meu trabalho sozinha do que almoçar com essa pessoa. Então assim vai se construindo aqui um futuro de liderança de si mesmo, saindo de um papel de coadjuvante para um papel de protagonista da tua vida. E esse é o movimento de ação que está muito conectado com o que eu falei antes. Talvez na correria, na ansiedade do dia a dia, no viver no automático, é como se você não percebesse ou nem tivesse tempo
Aqui tem gente que nem tem tempo para respirar e ganhar novas habilidades. Para estudar, para se dedicar, para mudar, para olhar para dentro de si e entender até o que está sentindo. Mas aqui, com esse turbilhão, você sente a necessidade da pausa. É a vida falando. Essa pausa não é uma paralisação, é uma pausa estratégica criada realmente pelo destino, onde houve um aprendizado, mas agora tem um se reinventar para estar no topo. E eu não vou te dizer, mas chegou no topo, Evânia, eu vou sentar. Não, porque essa não é a sua jornada. A sua jornada é chegar no topo para ir além. Porque é lá que você vai ver o horizonte. E quando chegar lá, você vai falar, caraca, eu nunca imaginei que tinha isso tudo para eu viver. Mas se tem, eu quero explorar. E eu quero esse mundão todo para mim. Então, ou seja, é uma mudança de olhar de alguém que estava muito conformado, muito aceitando as coisas, muito sofrendo também, que tem pessoas que estavam sofrendo demais. Muito buscando atenção, muito botando todo esse movimento, que é uma leitura coletiva, então eu tô falando tudo que eu tô vendo aqui para vocês encaixarem aí, tudo que a espiritualidade está trazendo, mas é como se isso acabou. E você vai compreender isso quando você der a pausa. Quando você se permitir dar a pausa, porque aqui é como se você não está se permitindo, você está no modo automático. Eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer. E eu nem vou dizer que você não vai fazer, mas é como se você diminuísse o ritmo. E quando você diminui, você começa a observar os movimentos que você não estava conseguindo observar à tua volta. É aquela questão de estar no momento presente. É como se você está sempre preocupada com o futuro ou sempre chorando no passado, ou seja, não ressignificou o que aconteceu no passado, ainda te dói, ou você está muito ansiosa para o futuro, muitas vezes achando que chegando no futuro você ressignifica o passado, e não é assim, e não está no momento presente. E esse momento presente, ele é importante para sentir. Então a espiritualidade, além de ela trazer o futuro para você aqui, e você vai encontrar exatamente o que você deseja no teu futuro. Sabe por quê? Porque tem a luz te guiando. Só que para o que você quer, algumas experiências e algumas situações precisam ser diferentes. Porque é aquela questão, Deus escreve certo por linhas tortas, ou seja, na verdade falam isso, né, que ele escreve certo por linhas tortas. Na verdade ele escreve linha certa, a gente que está lendo torto, porque a gente tem a perspectiva de que para a gente chegar do ponto A ao B, o único caminho é esse. Mas se nesse caminho tem perdas, armadilhas, dores que a gente não merece passar, Deus vai abrir outro caminho. E aí a gente não vai entender porque, cara, eu não programei. E esse caminho não quer dizer que ele vai ser levinho, mas que não vai ter aquilo lá. Então agradeço os livramentos pelos seus desejos não atendidos nesse momento, porque eles estão no teu futuro, mas algo precisa mudar daqui até lá. E é como se fosse uma jornada que agora o momento chama para isso, para parar, pausar, deixar um pouco de lado essa ansiedade de vou fazer rápido. Aqui é como se vai acumulando energias. Às vezes você pode falar assim, Evana, eu estou absorvendo muitas energias das pessoas. É a ansiedade. E não é uma ansiedade mundana, uma ansiedade da alma. Eu queria que as coisas estivessem diferentes no momento presente, mas o momento presente, ele é para refletir.
para muitos, para amadurecer, mas não fala de um amadurecimento de idade, fala de uma percepção da alma, da alma. Então aqui tem essa questão. E sempre a luz com você em todo momento. Ela não vai te abandonar. Tem uma... Como que eu posso falar? Tem um pulo do gato aqui na tua história, tá? Tem algo que você vai com esse movimento de eu vou ficar no meu momento presente, porque é o que eu falei, você vai perceber isso em algum momento. Você pode já estar refletindo agora e tomar esse movimento com esse aconselhamento espiritual, ou você pode, não vou fazer isso, uma hora você vai fazer, tá? Isso aqui, ele já está escrito. Nem tudo na nossa vida está escrito, tá? A gente escreve o nosso futuro de acordo com o quê? O que a gente pensa, sente e age. Esse é o conjunto, tá? Então, existe um conjunto que molda o que eu tenho no futuro. Mas se o meu futuro é amanhã, e eu tô com pensamento hoje, eu já moldei o meu caminho daqui até amanhã. E aqui, a espiritualidade me mostra uma resistência de pensar diferente e agir diferente. Evane, isso pode mudar? Se você pensar diferente e agir diferente, sim. Mas aí é como? Aqui eu tô lendo para o grupo de pessoas que já tá nesse movimento da perspectiva do futuro. Da ansiedade, da estafa, do cansaço, vindo do furacão. Então, se você está nesse movimento, isso daqui vai acontecer. Se você está num movimento diferente, é como se você pulasse a etapa. Porque aquilo você já está em outro movimento. Entende? Então, assim, tem que ter percepção de que o futuro é a gente que cria, tá? Mas que os oráculos mostram o raio-x do caminho até lá. E aí que a gente manja o quanto a gente pode, sim, mudar a nossa história, tá? A partir do momento que a gente vê pontos que a gente não quer viver. E essa paralisação, ela pode ser pesada, ou ela pode ser leve, tá? Sendo bem sincera. Por que quando é pesada? É quando a vida fala assim, cara, tu não tá me ouvindo. Pro teu bem, eu paro você. Agora, olha, você tá me ouvindo? Então vem um caminhar mais leve. Diminua o ritmo dessa questão do futuro. Esteja mais no momento presente e você vai conseguir entender total o que essa leitura está trazendo para você. E vai ter alguma coisa aqui, como eu falei, vai ter um pulo do gato. Deixa eu só beber uma aguinha, gente. Vai ter um pulo do gato aqui. Então, antes de a gente falar do pulo do gato, que é uma coisa que vai ser uma virada na sua história, uma virada na tua vida, traz o seu mantra para você conseguir enxergar isso aqui. Mais do que um mantra, fecha seus olhos, respira, imagina que aqui do teu coração sai uma chamatrina. A chamatrina são 3 raios, azul, dourado e rosa. Só que eles saem entrelaçados, como se eles fossem uma trança, sabe? Um no outro. E ele se expande. Sai do teu coração, envolve todo o ambiente que você tá, sobe pela casa ou pelo apartamento onde você estiver no local, teu trabalho, expande pela sua cidade, pelo seu estado, pelo país que você tá, e depois ela expande por todo o planeta Terra. Sente essa potência, essa essência. Respira de novo, abre seus olhos. Traz aqui seu mantra. Eu enxergo todas as possibilidades de encontrar o caminho que me leva ao sucesso. Eu enxergo todas as possibilidades e caminhos que vão me levar ao sucesso. Eu enxergo todas as possibilidades de caminhos que vão me levar ao sucesso.
porque tem um sucesso para você. Tua alma vai experimentar um movimento. E é um sucesso que ele é mais um sucesso interior do que exterior. E aí conta pra mim, tem uma criança ferida aqui, vou até pegar outro oráculo. Tem uma criança ferida aqui que lá na infância tinha um sonho. E esse sonho, ele pode ter morrido na memória. Na tua alma ele continua vivo. E você vai realizar. Você vai realizar. Só que você só vai realizar quando você entender o movimento do porquê isso está acontecendo na minha vida agora. Por que que eu não estou encontrando o que eu quero agora? Por que eu não estou encontrando a saída agora? Por que que eu vejo o que eu quero, mas eu não consigo tocar? Por que que tá tão perto, mas está tão longe? Por quê? E nesse momento de pausa, esse porquê, você vai ter a resposta. E é o seu espiritual que vai trazer para você. E então, quando você tem a resposta, eu vejo você se levantando, como se ressurgisse mesmo das cinzas, sabe? E tomasse toda a tua força. Então agora, eu vou atrás do que é meu por direito divino, porque eu já entendi o que está acontecendo. E isso envolve pessoas? Envolve. Duas pessoas que estão bloqueando o seu caminho, não querendo que você encontre o teu desejo. E aqui é mais de um desejo, tá? Não é uma coisa só que você quer. Mas é como se uma coisa leva a outra, tá tudo muito junto. Se você consegue um, você consegue as outras. Os outros. Só que é como se o que essas duas pessoas estão fazendo me parecem ser duas pessoas que estão juntas, com o mesmo propósito de interferir na tua colheita. Essas duas pessoas que elas estão juntas, você quando olha, você se fala assim, não é possível. Eu acho que não é não. Ou você tá desconfiado, mas não tem, ou desconfiada, mas não tem como provar que é. Carta das soluções. As transformações. Uau! Eita! Que massa! A chuva. Carta da magia. Então, meu amor, uma magia de paralisação dos teus sonhos foi feita aqui, tá? E isso tá plantado no umbral também, tá? Foi feito aqui no plano terreno, foi feito aqui uma oferenda, mas no plano astral também é feito, é como se tivesse oferenda lá também no umbral, entende? Quem trabalha com apometria, desdobrem, entende que eu tô falando melhor, mas imagina, o umbral ele é o quê? O desdobramento do plano físico, tá? Então é como se eu tivesse um mundo invertido. Não sei se vocês já viram aquela série do Stranger Things, né? Mas é igualzinho, umbral, é um mundo invertido daqui da Terra.
É bem parecido. Quando a gente desdobra, é bem parecido. Então, assim, lá, tudo que tem lá no filme, no mundo real, no mundo invertido, também tem, só que em sofrimento. É igualzinho. Então, essa oferenda, ela tá lá. E precisa quebrar isso lá, tá? Precisa quebrar isso lá. Desfazer os pontos de força lá. Porque é onde essa magia tá tomando força para atingir a tua vida. De uma forma que é aquele furacão que eu falei que passa de vez em quando, ou para alguns de vez em sempre. E a solução é o corte dessa magia, tá? Aqui é claramente. Essa magia precisa ser cortada para que desfeita no plano do umbral, tá? Não adianta só desfazer aqui plano terreno, não. E tem espíritos lá de sombra guardando o local onde está o ponto de força dessa magia, né? Onde ela está feita lá. Mas aqui os guardiões estão prontos para quebrar. Aqui tem uma autorização kármica para quebra dessa demanda, tá? Dessa magia, dessa demanda. Para alguns é demanda, tá? Porque foi enviado mais de uma vez. Tá? Assim, a pessoa fez e fica realimentando essa magia de tempos em tempos. Então, tem uma autorização, que aqui, ó, autoriza o corte dessa magia. Então, agora tem uma solução no plano terreno também. Porque se cortar essa magia, mas você continuar em dúvidas do que precisa fazer, do que precisa mudar, do que precisa agir, você está desalinhado do propósito aqui. Além de agir em direção à quebra dessa demanda, tem uma pessoa que você precisa cortar da tua vida. Cortar. Cortar a conversa, cortar papinho, cortar tudo. Aqui, você já imagina quem é. E é essa pessoa que fez a magia. E ela não tá passando bem, não, tá? Tá com probleminhas na vida. Pode não aparentar. Ela pode estar o tempo inteiro mostrando que tá bem. Mas não tá, não. Tá passando os probleminhas aqui. E essa magia que essa pessoa fez foi para paralisar o teu crescimento, tá? E de você conseguir chegar onde você quer. Então, bem forte aqui. Os livros e os ratos. Os livros caíram na frente e os ratos coladinho. Ou seja, isso aqui, gente, está no oculto dos ocultos das profundezas do umbral. Mas está sendo revelado aqui agora para você. Carta do aviso. A carta das alegrias. Olha, quem avisa, amigo, é, porque quem mexeu na tua energia vai se arrepender de ter mexido, hein? O negócio aqui tá bem, lei do retorno, muito forte para acontecer nisso aqui. É como se essa pessoa, ela meteu um dedo para levar você a desistir de alguma coisa.
Mas eu acho que não imaginava o quanto você tinha guardiões aqui no campo. Você tinha, não, você tem. Eu falei que a luz está com você o tempo inteiro. E a brecha que fez essa situação entrar foi aqui esse desequilíbrio entre o dar e o receber, lembra? Que eu falei para vocês no início? Ou então, para outros, a expectativa de ser reconhecido, reconhecida, agradar alguém, alguém dizer que você tá certo, tá certa. Uau, revelador esse final, hein? Carta do ar, conta pra mim se você achava que tinha magia envolvida ou não nessa situação. Carta da intimidade, carta da união, carta do dragão da inveja. Gente do céu. Essa pessoa é muito próxima de você, tá, Câncer? Para alguns, convive na tua casa ou conversa muito com você. Uma pessoa muito próxima. A glória. O progresso. O homem. A viagem. Aqui a espiritualidade vem falando para você não se deixar abater pelas emoções, trabalhar para essa mudança acontecer o mais rápido possível, porque tem aí uma chuva de bênçãos chegando para você. Aqui me parece que é um contrato, ou uma comunicação, ou até um pedido de casamento para algum, ou uma reconciliação. É alguma coisa que envolve o desejo de vocês. Pensa qual o desejo, né? O desejo de vocês. Mas você precisa tirar essa pessoa da tua vida, tá? O mais rápido possível não vou, obrigado, não convivo com você, gratidão, né? Bem assim, não vejo briga, discórdia, não vejo nada. Mas eu vejo você precisando entender que enquanto essa pessoa estiver próxima a você, partilhando da tua intimidade, mesmo assim, Vanessa, essa pessoa não vem na minha casa, mas partilha da tua intimidade, tem um contexto aqui acontecendo. Dessa energia como se ela se renovasse. A inveja, como sempre, é de quem você é. É de quem você é. É de quem você é. Então, não vejo uma questão financeira, vejo de quem você é. Então, isso quer dizer que não importa quanto essa pessoa tenha na vida, ela sempre vai ter inveja de você. Por isso precisa ter um corte aqui na intimidade. E para muitos é a pessoa que você está buscando aí ter a atenção dessa pessoa, chamar a atenção dessa pessoa, ser validado por essa pessoa, alguma questão assim. Ou você fica esperando que essa pessoa te dê algo. Tempo de paz vem aí, tempo de calmaria, mas faça desse tempo de calmaria, tempo de solução. Com tudo aquilo que a espiritualidade trouxe de aconselhamento aqui no início, tá? Para que você recupere suas forças. Escute a tua intuição, Câncer, escute a tua intuição. E é isso, meus amores, eu vou convidando vocês a estarem assistindo signo Lua, signo Ascendente, para complementar essa leitura, outros signos fortes do seu mapa. Um grande beijo, gratidão. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.